Mas daí aqui, agora a gente chega numa notícia que é um pouco mais interessante, tá? Que, que essa aqui eu achei muito foda pra gente conversar sobre segurança da informação. Não sei se isso pareia com as últimas duas notícias, mas como nós estamos falando. Como a gente tá falando de segurança, saca só essa notícia, ó. Governos conseguem espionar usuários por meio de notificações push enviadas para smartphones. Que quem não sabe, notificação push é as notificações de celular que aparece ali. Salve, Lucas, tranquilão. Temos direito ao esquecimento no Brasil relacionado ao conteúdo na internet? Vi que o Serjão Berranteiro está mal de saúde pela repercussão dos memes dele. Não conheço. O Serjão Berranteiro é o cara do. É o Sérgio Reis agora. Eu ia dizer quem é que é o Serjão Berranteiro, mas eu vou pegar aqui. Ele, né? Sim, porque ele basicamente tava chamando o pessoal pra invadir o 8, né? O invadir no 8 de janeiro lá. Não, o Sérgio Matador de Onça é outro. Tá, então depois eu descubro quem é. Mas assim, é interessante essa questão do. Eu acho que tem sim, tá? Eu não sou, de novo, eu não sou especialista em LGPD, tinha que chamar o pessoal pra LGPD, mas se eu não me engano, a gente tem algum tipo de direito ao esquecimento, sim. E direito a ver todos os dados que a empresa tem em seu. Tanto que quando saiu o LGPD, a partir de agora tem uns lugares lá super escondidos nas plataformas que tu pode ir e pedir todos os dados que eles têm sobre ti. É bem interessante. Tipo, vocês irem Twitter, Facebook, Instagram, acho que todos da Meta, né? Que é o Facebook, Instagram, WhatsApp e tal, eles são no mesmo lugar. E daí o que é mais legal é você dizer, mas Lucas, eu não tenho Facebook. Tu vai lá no Facebook e eles têm informações sobre ti. Porque se tu tem algum tipo de vínculo com qualquer produto da Meta e tal, eles têm todo um dossiê de dados sobre ti. Por causa dos memes, confia. Ah, é um cara que matou uma onça, cara. Eu vou procurar essa história. Eu não sei. Dá uma olhada nas informações do cara, ele tá destruído psicologicamente. Eu vou pesquisar mais tarde, tá, essa história. Só pra eu continuar a minha história aqui, tá? Mas então, ó, vamos voltar aqui. Governos em todo o mundo, incluindo os Estados Unidos, estão exigindo do Google e Apple essas informações para vincular contas de usuários ao uso de determinados aplicativos. As duas empresas confirmam a situação. As notificações push, como mensagens de texto, e-mails, encomendas e notícias, incluem metadados detalhando qual aplicativo recebeu uma notificação e quando, bem como o telefone e a conta associada. Às vezes, os dados compartilhados também incluem conteúdo não criptografado, que pode variar de diretivas de back-end para o aplicativo até o texto exibido ao usuário em uma notificação. As informações são da Reuters. Eu trouxe para ler para vocês, mas em resumo, as notificações do Android e do iPhone, que seria a notificação do Zap, notificação de SMS, notificação do Gmail, notificação de todos os aplicativos, tá? Elas passam em algum momento, o que já é problemático, eu acho, pelos servidores do Google, tá? E nem que seja para só fazer um trajeto, ou eles guardam, eles analisam de alguma maneira. Então, assim, a princípio, pra mim, essa notícia aqui, quando a gente lê do canal Tech, eu vou chamar a atenção pra isso também. O Google e a Apple também têm essas informações. Mas virou notícia quando alguém do governo dos Estados Unidos disse: o governo dos Estados Unidos está pedindo essa informação sobre os cidadãos para o Google e a Apple. E daí eu vou ter que lembrar pra vocês, a gente viu no Cine Soberano o filme do Snowden, tá? E eu recomendo ver o Citizen4, eu recomendo ler sobre o caso do Snowden. O Snowden revelou o quê? Que o governo dos Estados Unidos tinha um grande programa junto com a NSA de um acordo com essas companhias gigantes dos Estados Unidos para que eles pudessem pedir qualquer dado que essas companhias têm sobre qualquer pessoa, tá? Se é para cidadãos dos Estados Unidos, era um pouco mais burocrático. Para cidadão de qualquer outro país, qualquer outro lugar do mundo, é basicamente assim: eles abrem a pastinha e podem copiar tudo que tem. E então, tendo isso em mente, vamos ver que dados são esses e por que isso é importante, tá? Eu acho que a matéria vai tocar nesse fato. Mas é que assim, ó, essas notificações, às vezes elas têm dados importantíssimos, mas às vezes elas até não têm os dados diretamente importantes. Às vezes elas têm o quê? Vai chegar uma entrega da Amazon nesse endereço, vinculado a teu usuário. É isso que tá ali. Vai receber este um Pix de tanto, de tal pessoa. Isso fica na coisa.
A mensagem do WhatsApp é criptografada, então não fica ali, porque o WhatsApp tem criptografia de ponta a ponta. Mas tem assim, tal pessoa mandou uma mensagem para ti, então isso também ficaria. É o que a gente geralmente chama de metadados, que são dados sobre os dados. E em alguns casos, metadados são tão importantes quanto ou até só já explicam todos os dados, não precisa do dado mesmo. Então o pessoal sempre fala, uma ligação telefônica, a gravação do áudio seria o dado da ligação telefônica. O horário da gravação, o tempo da gravação, da ligação, quem ligou e quem atendeu, são os metadados. Mas dependendo da situação, tipo, se tu tem sei lá, digamos um químico que é coach de maromba, sei lá, que ele se chama Lariani. E daí, digamos que ele ligou para um cara que foi acusado de produzir crack com insumos de uma empresa química, e esse cara hipotético, o Lariani, tem uma empresa química que vende esses insumos, e daí digamos que ele ligou para ele num momento ali que a Polícia Federal considerou que ia começar uma investigação, e daí depois esse cara que o Lariani ligou teria se livrado do material. Isso aqui é uma situação hipotética, tá? Mas numa situação como essa, os metadados, a gente não precisa nem ouvir o que tá na gravação. A gente sabe que houve algum tipo de intenção, algum tipo de contato entre essas pessoas, e isso levanta suspeitas, faz a gente pensar várias coisas. Então, por isso que é importante essa notícia. E eu queria queria que a gente pensasse bastante nisso, porque a questão da segurança, ela não pode ser uma coisa individual, sabe? A gente estava falando aqui, ela não pode ser só uma coisa de, tipo assim, vamos usar softwares melhores, vamos nos cuidar, ou vamos não usar o software. Ela tem que ser uma questão da gente entender, da gente exigir uma regulamentação, da gente criar as nossas alternativas, tudo junto. Da gente protestar, sabe? Porque, tipo, hoje, basicamente, se tem uma maneira de ser explorado isso, as empresas, os governos vão estar explorando para consumir o máximo de dados nossos possíveis. E mais tarde eu vou trazer uma notícia exatamente que explica o que pode acontecer de ruim com isso também. Todos os dados da empresa do Zuckerberg são metadados. Eu vou banir esse cara. O que podemos fazer como indivíduos contra os monopólios da Big Tech? Exato, assim. Não tem tanta coisa, sinceramente. Só autodefesa que seria. Seria tentar evitar os serviços, tentar não usar, tentar criptografar o máximo possível dos seus dados. Mas sim, não existe uma solução sozinha no individualismo, eu acho. Nós teríamos que nos organizar para criar alternativas, regulamentar, e eu acho que a regulamentação e as alternativas elas vão surgir junto com um movimento político de emancipação da classe trabalhadora maior. Quando a gente começar a exigir mais direitos e começar a ocupar mais espaços com a ideologia da classe trabalhadora de que as coisas elas não são feitas para ganhar dinheiro, elas não deveriam ser feitas para ganhar dinheiro, elas não deveriam ser feitas em prol de explorar a classe trabalhadora, deveriam ser feitas para servir a classe trabalhadora, a gente vai começar a abrir portas para a gente trazer essas pautas junto, da segurança, as pautas enfim, de ter ferramentas mesmo que nos servem, que não estão só servindo para sugar nossos dados, seja para monitoramento do governo, seja para monitoramento para nos vender propaganda. Não vi ainda o filme O Mundo Depois de Nós. Então vamos aqui, ó, ler a notícia do Canal Tech. Governos internacionais, incluindo dos Estados Unidos, estão utilizando as notificações push para espionar usuários de celular com iOS e Android. A prática foi revelada em uma carta aberta publicada pelo senador americano Ron Wyden e mais tarde confirmada pela própria Apple, que deve ter sido impedida pelos legisladores de falar sobre o assunto. Isso é uma coisa muito importante. Tem leis lá nos Estados Unidos que eles chamam de gag laws, que é leis de mordaça. Que é basicamente assim, eles fazem uma coisa com a empresa, geralmente é usado contra a empresa, não sei, talvez contra pessoas também, quando vai falar de lei eu fico com medo de falar coisa errada. Mas a ideia seria que, tipo assim, e o Snowden fala isso, as empresas todas, elas têm uma lei sobre elas que não deixa revelar a cooperação que elas têm com o governo dos Estados Unidos. Então, inclusive, foi bem engraçado, uma coisa que eu nunca esqueço, até gostaria de revisitar isso, logo depois que o Snowden disse, Microsoft, Google, Amazon, Facebook, todas essas empresas podem dar todos os teus dados para o governo dos Estados Unidos. O blog do Google lançou um post dizendo assim,
Isso é um absurdo, a gente não tem nada disso aqui, a gente pode dizer com 100% de certeza que a gente não dá nenhum dado, quer dizer, a gente dá os dados se a lei pedir, se tiver um processo, se tiver transparência, não sei o quê, e só que o que acontece? Existem leis que dizem que se eles cooperam com o governo dos Estados Unidos, eles são impedidos de dizer. Por isso que algumas empresas, como por exemplo Rise Up, não é a empresa, né, o grupo ativista e tal, botam uma coisa que eles chamam de canário nos seus produtos, nos seus sites, nos seus aplicativos, que é basicamente assim, ó, nós nunca fomos requisitados cooperar com o governo americano, tá escrito em cima do site. E daí, quando eles forem pedidos e obrigados a não falarem nada, eles tiram essa informação que diz nós nunca tivemos que cooperar com o governo americano. É uma maneira, eles chamam de canário porque o pessoal levava o canário pra mina, e daí se o canário morresse é porque tava vazando gás na mina. Então, esse é o tipo de coisa que o pessoal faz por causa dessas leis. Então, toda essa volta aqui pra dizer que a Apple confirmou, não sei por que os advogados bancaram que eles confirmassem, agora o Google não confirmou. Mas esse senador aqui, que eu não sei nem se é um republicano ou democrata, disse, a gente tá espionando mesmo. Tá, a Apple disse que foi impedida, por isso que eu fiz toda essa coisa na minha cabeça. Por meio de ordens judiciais que exigiam segredo, tanto a maçã quanto a Google teriam sido impedidas de divulgar pedidos pelas notificações dos usuários em seus relatórios de transparência. E eles não falaram no coisa de transparência que eles estavam fazendo por causa disso que eu acabei de escrever para vocês. As solicitações que pediam a entrega de notificações push dos usuários são vistas como uma forma de espionagem que, pelo menos na teoria, escapa das medidas de segurança impostas pelos próprios aplicativos. Por causa disso que eu falei, porque às vezes vai ter uma informaçãozinha que vazou ali na notificação, ou às vezes vai ter só o metadado, vai ter tipo uma informação muito pequena ali, mas que dependendo, a informação já explica tudo. Zavak, li uma vez que antivírus são proibidos de identificar senha de código, pode ser spyware do governo, sabe se isso tem alguma base? Eu nunca ouvi essa informação específica, mas parece fazer sentido. Tem várias leis estúpidas nos Estados Unidos que servem exatamente para dizer que eles vão te espionar, assim. Conforme explicou o Wyden, as ordens se aproveitam do funcionamento da própria tecnologia. Enquanto a comunicação entre apps é feita de forma direta, as notificações push precisam passar pelos servidores da Apple e Android, que é uma coisa que eu não entendo por quê. Por que a porcaria do meu celular, que tá o aplicativo dentro do meu celular, precisa ir pra Google e voltar pra me mostrar uma notificação? Aí que pra mim vem o negócio da regulamentação, tá? Tinha que dizer uma coisa assim, Google, tu tem que me explicar, seria muito bom isso. Tu tem que me explicar por que tu precisa de tantos dados do usuário. Por isso que eu disse que não dá pra isentar a Google e a Apple dessa culpa aí, que é aquela coisa assim, se tu gera o log da coisa, tu gera esse evento no teu servidor, pra quê? Vocês querem vender propaganda, vocês querem vocês perfilar os usuários e saber essas informações. Não precisava, tá? Então assim, puxão de orelha aí no Google, melhore o Google, por favor. Que servem como intermediários da entrega dos alertas. Com eles, também viriam informações sensíveis que estariam sendo obtidas pelas autoridades. Isso que eu acho, eu tilto um pouco com essas notícias, porque, tipo assim, me parece que o pessoal da TI, eles são tão bons para identificar o autoritarismo quando ele vem do governo. O governo não tá fazendo uns trecos autoritários, tá espionando. Foda, concordo, cara. Os Estados Unidos é o maior império que comete crime de guerra o dia inteiro e eles vão usar isso para ser autoritário contra ti. Mas o que o Google tá fazendo, bro? O Google literalmente tá dando tudo de mão beijada pra eles. Inclusive a Apple pediu desculpa, foi mal, a gente teve que dar as informações mesmo. O Google nem disse nada. Pra mim não faz nenhum sentido, assim, deve ter alguma desculpa técnica, mas é pra nos espionar que o Google pega isso. E a Apple, desculpa, não tô te isentando massazinha. Mensageiros como o WhatsApp, que possuem criptografia ponta a ponta, estariam seguros por esse exato motivo, já que as notificações são protegidas pelo mesmo protocolo. O mesmo, entretanto, não pode ser dito de apps de entrega ou transporte, por exemplo, cujos alertas podem entregar a localização do usuário, detalhes sobre gastos e outras informações. Então, o iFood, o Uber, essas coisas assim. Mesmo sem ter acesso ao conteúdo das mensagens, o cruzamento das informações de notificação entre dois usuários também poderia revelar que estão se comunicando. Isso valeria até mesmo para aqueles que possuem recursos de segurança para evitar a exibição de mensagens nos alertas que aparecem na tela. Isso daí é foda. Tipo, mesmo que tu desabilite as notificações de aparecer alguma coisa lá por trás no Android e no iOS tá mandando, eu acho, e tá gerando log na Apple e no Google, os dados relacionados a notificações push seguem os mesmos requisitos de mensagens, ligações e outras informações que precisam ser armazenadas por provedores de serviço. Assim, as ordens judiciais centralizam os pedidos sobre Apple e Google, que servem como intermediários em vez de emitir solicitações individuais para empresas de tecnologia. Tá, mas então ele está dizendo que pela legislação eles têm que guardar.
Que é uma das brigas que o pessoal teve no Marco Civil da internet aqui. Mas então daí, beleza. Tá dizendo que, não, a gente é obrigado a guardar. Denúncia levou à revelação de espionagem. Enquanto pedidos oficiais impediam que as fornecedoras divulgassem dados sobre prática de seus relatórios de transparência, uma tecnicalidade foi capaz de mudar esse jogo. Quando o Widen divulgou o sistema publicamente, as ordens de sigilo deixaram de ter validade, com a Apple sendo a primeira a informar que passaria a incluir tais pedidos em seus levantamentos. Saquei. Tá, então o que aconteceu? Como alguém do governo revelou publicamente que existia isso daí, agora o advogado da Apple disse, agora vocês podem dizer que pediram. Interessante, pô. No comunicado enviado à imprensa americana, a maçã foi taxativa, afirmando claramente que o governo americano proibiu a empresa de divulgar qualquer informação sobre os pedidos ligados às notificações de push. O Google ainda não havia se pronunciado até a publicação dessa reportagem. De acordo com o senador americano, a carta aberta é resultado de uma investigação que começou em meados de 2022, quando uma denúncia foi recebida. O pedido endereçado ao Departamento de Justiça é por maior transparência em relação à prática e o fim das ordens de silêncio enviadas aos fornecedores de serviços online. Então isso, terra da liberdade, isso, pessoal. Eles espionam, eles pedem os dados que as empresas têm, as empresas cooperam. Ai, coitadinha de mim, ele me proibiu de dizer. As empresas cooperam, o Google nem se pronunciou aí. E eles proíbem eles de falar. Então, parabéns aí pro Departamento de Justiça e pro Ron Whedon por terem revelado isso, porque... Vamos ver a lata desse magrão aqui. Porque é interessante, eu não sabia que se alguém de dentro do governo revelasse uma ordem dessas de mordaça, as empresas ficavam... Ai, ai. Hoje o homem branco velho mandou bem. Será que ele é democrata ou republicano? Democrata, tá. Eu já ia dizer, só faltava ser um republicano. Relógio quebrado. Eu acho que só faltava ser um republicano, porque às vezes essas questões de ser anti-governo é um treco que os republicanos lá nos Estados Unidos são muito, né? Mas